Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro para falarmos sobre a nossa primeira prova do concurso público para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o cargo de analista. É o primeiro concurso da história para o cargo de analista e para ser o concurso da história, a FCC caprichou na prova objetiva. Sim, nós tivemos ali então diversas disciplinas, eu, Daniel, professor de constitucional, professor de direito administrativo, olhando a prova, eu olhei para a constitucional e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Por que isso? Porque as questões de constitucional, diferentemente das outras áreas, onde nas outras veio dentro daquilo que a gente já imaginava que viesse, constitucional não. Constitucional veio no mesmo padrão que seria o concurso para defensor, veio no padrão do concurso, não é, do Exame Nacional, né, o concurso, mas é o Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, porque é a porta de entrada depois para os outros concursos de magis. Veio mais difícil do que as questões de constitucional do concurso de promotor daqui do Estado de São Paulo. Nós tivemos questões, em sua imensa maioria, com base jurisprudencial, muitas delas de 2023, sendo que o normal seria cobrar jurisprudência de 2024, né, do último ano, cobrou um pouquinho mais para trás. Então foi um pouco surpreendente esse jeito da FCC cobrar. Mas pegou para você, não pegou? Foi difícil? Foi para todo mundo difícil as questões de constitucional. Agora, nas outras, olhando no caso direito administrativo, que o professor Marcos vai fazer o vídeo com vocês, comentando ADM, comentando tributário. Eu adorei as questões de administrativo, todas assim dentro de um formato esperado, questões boas. Os outros professores, né, a Carol comentou de processo civil, também boa. Os outros professores com civil, empresarial, processo penal, apontaram também provas boas. Em penal, nós tivemos ali uma dificuldadezinha na escrita, na redação de uma questão, mas no geral, todas as áreas com boas questões. Conste é que realmente foi danada, foi cruel, tá bom? E o que você achou? O que você achou das outras disciplinas? Você achou também que elas foram mais normais e só conste fora da curva? Ou tem mais alguma que você achou assim fora da curva comparada a outras provas da FCC para cargos de analista? Bom, tenho recebido muitas dúvidas de vocês. Eu vou comentar rapidamente questões de conste na sequência, mas eu tenho que abrir falando com vocês sobre o concurso público, dúvidas que aparecem. Então vamos lá. Preparei aqui para vocês. Primeiro, com relação aos prazos, esse cronograma ele está previsto lá no edital. Então, nós tivemos a aplicação da prova objetiva em 13 de abril. Tudo bem. No dia 14, na sequência, foi publicado já o caderno de prova e o gabarito. Na verdade, o caderno é aquela dificuldade para acessar ele, não é? Ninguém conseguiu fazer download do caderno de provas, só do gabarito, eram 5 provas diferentes. Então, eu estou gravando essa aula para vocês na terça-feira, né? Um dia depois de ter saído o padrão, foi difícil, né, ter acesso ao caderno. Então, deixa eu colocar aqui a data. Dia 14 publicado, e aí o resultado preliminar da prova objetiva só dia 26 de maio. Muito tempo! Então, para esperar saber quem é que vai para a segunda fase, eu vou ter um indício no dia 26. Mas é um indício. Por quê? Porque no dia 27 e no dia 28, eu tenho a janela recursal. E o resultado definitivo dos aprovados na primeira fase, dentro do número de vagas, para ir à segunda fase, só dia 11 de junho. Então, não há tempo para ficar parado esperando dia 11 de junho. Não dá, não dá. Tudo bem? Eu vou te mostrar quais são as notas mínimas e depois eu te falo sobre estimativa de nota de corte. Então é o seguinte. Notas mínimas. Isso aqui também é do edital. Primeiro item é, não pode zerar nenhuma disciplina. Se zerou uma disciplina daqueles grupos, aí já está eliminado. Agora não, você não zerou nenhuma disciplina. Beleza. Se você concorre na ampla concorrência, a nota mínima tem que ser 5 e você tem que ficar entre os 630 primeiros. Se você concorreu dentro pessoas negras, indígenas, nota mínima 4 e ficar até a posição 300. Se você concorreu PCD, nota mínima 4 e ficar até os 50 primeiros. E pessoas trans, nota mínima 4 e os 20 primeiros. Lembrando que todos que ficaram empatados com o último, a mesma nota, todos vão. Então, se não tivesse empate, iriam 1.000. Mas tendo empate, vai acima de 1.000 candidatos para a segunda fase.
Agora, Daniel, eu não sei qual que vai ser a nota, pensando aqui em 630, pensando em 300. Pois é, todo mundo fica nessa dúvida agora. Até porque é o primeiro, a gente não tem um parâmetro para falar como é que foi no último, a gente não tem, é novidade. Então, nesses casos, vale muito a pena você dar uma olhada no site Olho na Vaga. Porque esse site ele vai construir, a partir das informações dos concurseiros, dos candidatos, a estimativa da nota de corte. É uma estimativa, sempre tem variaçãozinha para mais ou para menos, porque tem uma galera que mente, né? Tem gente que não fez o concurso e está mentindo ali em pontuação. Tem aquele que acertou, por exemplo, 40 questões e vai falar, não, eu acertei 80 questões. E aí com isso acaba dificultando, né, o algoritmo de descobrir a nota. Mas são poucos que fazem esse deslize. No geral, como tem que ter o nome, tem que ter o login, as pessoas evitam esse tipo de risco, tá bom? Mas ele já vai dar para ter uma ideia de quanto que vem e para você sentir, não é? Se você aperta nos estudos ou se você estuda, mas sem, né, mergulhar de cabeça esperando ali a publicação do resultado. O que não pode fazer é, se você perceber, Daniel, eu consegui esses mínimos, é ficar parado, porque o tempo passa correndo e prova de segunda fase é diferente de prova de primeira fase. Dito isso, tá bom? Eu ainda não consigo te falar a prévia da nota de corte, porque o sistema ainda está sendo alimentado no olho na vaga, né? No olho tô trocando aqui, né? De olho na vaga. Por que isso? Porque eu tenho pessoas no Brasil inteiro que agora que estão acessando, tinha perdido o login, agora está conseguindo achar para olhar o gabarito. Então, espera mais uns dias e aí nós teremos já uma prévia no site de Olho na Vaga. Agora, e as questões de constitucional? Eu vou ser bem objetivo quanto a elas, tá bom? Tem duas aqui que eu entendo que há chance de discussão. São duas questões que cobraram a Constituição do Estado de São Paulo, só que dentro do edital, no conteúdo de constitucional, não tinha a Constituição do Estado de São Paulo prevista expressamente. Eu tinha previsão lá para princípios e atribuições da Defensoria Pública, mas não para a disciplina de constitucional. Então, é um ponto que dá para discutir. Se vai convencer a FCC ou mesmo o Judiciário para quem impetrar mandado de segurança, é outra história, mas é discutível sim pela ausência de indicação expressa de que cairia a Constituição do Estado de São Paulo em direito constitucional. É normal que caísse, é normal. Normal, porque a Constituição é um concurso estadual, mas tem que estar expresso dentro do edital. O edital faz a regra interna do concurso. Como é que não está lá escrito expressamente? Ok? Vamos lá. Primeira questão, a imagem não vai estar muito boa, vai ficar assim um pouquinho deformado. Por quê? Porque foi a partir, né, de prints que nós conseguimos acessar a prova, então a resolução está baixa. Constitucional começa na questão de número 8, e é uma questão sobre jurisprudência envolvendo povos indígenas. Jurisprudência do Supremo. Então, estou falando de julgado no Supremo de 2023. O item A falava: as terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são bens públicos, são inalienáveis, sim, indisponíveis, sim, imprescritíveis, sim. Isso é verdade, tá bom? Qualquer bem público, na verdade. Destacando-se que as terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, sim, verdade, cabendo à União usufruto exclusivo. Não, não. O usufruto é da comunidade, não é da União. B. Cabe à Polícia Federal e à Força Nacional de Segurança atuar de forma coordenada para garantir a segurança da população indígena e não indígena durante a realização de cerimônias de iniciação religiosa em área não indígena, inclusive quanto ao trânsito de indígenas na área e a sua retirada ao fim do prazo acordado. Ok. Polícia Federal vai atuar em conjunto, mas sabe quem é que tem poder de polícia para fazer isso? É a FUNAI. E aqui não está falando nada da FUNAI. Alternativa B errada. Alternativa C. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil? Sim. Consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas? Sim. Nas utilizadas para suas atividades produtivas? Nas imprescindíveis à preservação de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar? E nas necessárias à sua reprodução física e cultural? Perfeito. C. É quase que uma reprodução do artigo 231 da Constituição Federal, interpretado pelo Supremo. Tá. D. A omissão comprovada da administração pública na adoção de medidas de vacinação, cadastro e censo e saúde materna,
voltadas à proteção da vida e da integridade física. Espera um pouquinho, aqui vai falar sobre criar um plano de ação. Vai ser mandar fazer plano de ação. É uma alternativa perigosa, porque o STF já determinou que fosse feito plano de ação porque a população indígena estava morrendo. Mas sabe qual é o problema da alternativa D? É quando fala de povos indígenas isolados. Se é isolado, eu tenho que preservá-lo, eu tenho que evitar o contato com a população não indígena. A alternativa D errada. E a alternativa E é dever da União efetivar procedimento demarcatório, sim, das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas quando há ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal e inviável o reassentamento de particulares, devendo ser ouvido, em todo caso, a comunidade indígena. Cuidado com a alternativa E. Não existe o marco, não é, demarcatório, regulatório, sendo a promulgação da Constituição Federal. Era a tentativa, não é, de fazer isso como marco, mas não foi aceito pelo STF. É possível, sim, fazer aqui a formação de áreas reservadas, mas essa área reservada é só em casos super excepcionais. Então, a alternativa E, errada. A alternativa correta, a alternativa C. Questão 9. Muito embora o controle concentrado. Bom, aqui eu estou falando, né, quem é que pode propor a ADI no âmbito do estado de São Paulo. Veja, eu estou falando de controle estadual de constitucionalidade. Controle estadual. O controle estadual está previsto na Constituição do Estado de São Paulo. Como eu disse, faltava expressamente estar isso no edital. Agora, Daniel, pela Constituição do Estado de São Paulo, a alternativa A está correta? Está. Daria até para responder por simetria constitucional. Se eu quero propor uma ADI, aqui era uma ADO, que é uma ADI por omissão, não é? Se fosse uma ADI por omissão, indo ao Supremo, eu teria o Conselho Federal da OAB. Se eu vou para a ADI estadual, Conselho Estadual. Na ADI, né, e na ADO, lá no Supremo, pode o governador, não é? Que é um abaixo da União. Então, se eu quero propor uma ADI estadual ou uma ADO estadual, vai um abaixo do governador, que é o prefeito. Pode a mesa de Assembleia Legislativa propor a ADI e ADO no Supremo. Então, a mesa da Câmara Municipal também poderia promover a ADO estadual, certo? Então, a alternativa A correta. A B está errada porque fala que o PGJ tem que defender que uma norma é constitucional. Quem faz isso é o PGE, por simetria, tá? Com a AGU, não é o PGJ. Tudo bem? Então já dá para a gente ter aqui uma visão geral. Era a alternativa A. Eu vou passando um pouquinho mais rápido, mas se ficar com alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui no YouTube, que depois eu volto para responder para vocês. Questão 10. Hoje é só comentários, não é uma aula de correção, né, de RQ, de resolução de questões. As liberdades públicas são objeto de intenso debate doutrinário, existindo precedentes no Supremo. Então, estou falando de liberdades, falando em jurisprudência do Supremo. Então, com efeito vinculante, para ser efeito vinculante, tem que ser uma decisão em controle concentrado, não é? O Supremo já estabeleceu o quê? É constitucional a realização de atos judiciais ou administrativos que possibilitem ingresso de agentes públicos em universidades públicas para recolhimento de documentos e coleta de depoimento na prática e manifestação de ideias. Não, né? Não. Liberdade de expressão. B. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina registrada em órgão de vigilância sanitária, que é a Anvisa? Sim. Que tenha sido incluído no Programa Nacional de Imunização? Sim. Aí fala, excetuando-se a oposição dos pais ou responsáveis com base em liberdade de consciência. Não, não existe essa previsão, não é? De exceção por liberdade de convicção para vacinas. Então, pode ter impedimento, por exemplo, de matricular em escola. C. Testemunha de Jeová, ainda que incapazes, o erro por incapazes. Testemunha de Jeová pode se negar
há procedimento de transfusão de sangue quando exista outro, né, permitido, outro possível, isso para garantir respeito à sua religião. Mas tem que ser capaz para tomar essa decisão, não pode ser incapaz. Então, incapaz está errado. D. A veiculação de informação pública que permita ao poder público o conhecimento de realização de manifestação não é suficiente para atender à exigência constitucional de aviso prévio. Você quer fazer manifestação na Paulista, tá? O STF já decidiu que comunicar por rede social, né, a divulgação em rede social já é suficiente. Então, errado, tá bom? Divulgar em rede social já é suficiente. E é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística. Perfeito. É decisão do Supremo. Em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Nós tivemos, né, a profissional da imprensa que morreu, nós tivemos a profissional da imprensa que ficou gravemente ferido, e aí tem direito à indenização, salvo, né, quando for culpa exclusiva da vítima. Certo? Então falou que não podia ir para aquele local e mesmo assim foi, aí nesse caso, culpa exclusiva da vítima. Então a alternativa correta, a alternativa E. Questão 11. De acordo com a ordem constitucional vigente, o estado de defesa e o estado de sítio. Então a pergunta envolvendo estado de defesa e estado de sítio. Tá, então vamos lá. Item A. O que tem em comum, tá, entre estado de defesa e estado de sítio? O tempo de duração máxima de 30 dias, podendo ser prorrogado por novo período no máximo de 30 dias uma única vez. Isso aqui não é comum. Não é comum. Isso aqui é estado de defesa. O estado de sítio, por exemplo, se houver guerra, é durante todo o prazo da guerra. B. Sua decretação exclusiva pelo presidente da República, devendo o Congresso continuar funcionamento. Perfeito. Quem decreta o estado de defesa e o estado de sítio é o presidente da República. No caso do estado de defesa, ele decreta e depois o Congresso analisa. No estado de sítio, primeiro ele pede autorização. Se o Congresso autorizar, ele decreta o início. C. A necessidade oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, cujos pareceres são vinculativos. Estava tudo indo bem, até aqui estava certo. Só que o parecer não é vinculativo. O presidente é obrigado a ouvir seus conselhos, mas não é obrigado a concordar ou seguir os conselhos. D. A abrangência nacional, errado. Estado de defesa não tem abrangência nacional. Quem tem abrangência nacional é o estado de sítio. Estado de defesa é em local restrito. E. Solicitação prévia de autorização ao Congresso. Errado. A autorização prévia é para o estado de sítio. Estado de defesa não precisa de autorização prévia. Assim, a alternativa correta era a alternativa B de bola. Questão 12. A disseminação de notícias falsas, tá bom? Notícias falsas em processo eleitoral. Ok. Utilizando como base os reiterados precedentes jurisprudenciais e atos normativos editados nos últimos anos pelo TSE, o Supremo decidiu o quê? Lembra? Quem preside o TSE é o próprio Supremo, são os ministros do Supremo. Então, o presidente do TSE é ministro do Supremo, o vice-presidente do TSE é ministro do Supremo, tá certo? Então, não vai ter aqui um choque como regra, é muito raro você ter um choque entre o que fala o TSE e o que fala o Supremo. Então, item A. O fenômeno da desinformação veiculada por meio da internet, sempre, olha essa partícula, eu falo que é partícula redutora, porque ela vai reduzir a possibilidade de estar certo o enunciado. Sempre que não regulamentado pelo legislador, pode gerar impactos na formação livre e consciente. Não, sempre, não. Eu posso ter a eventual notícia sendo divulgada na internet e o fato de não ter regulamentação pelo legislador não quer dizer que sempre vai gerar impacto na formação livre e consciente, tá bom? De vontade do leitor. Há um risco, mas não foi isso que foi decidido, não. B. O TSE usurpa a competência legislativa da União. Não, espera aí. O TSE é a União. É órgão da União.
tá bom? Então não. Você poderia falar que usurpa a atribuição do Congresso, mas não da União, o TSE é União, então tá errado. C. A atuação do TSE por meio de resoluções nessa temática consiste em exercício de censura prévia. Não, o Supremo diz que não é censura prévia. D. O fenômeno da desinformação veiculada por meio da internet, caso não fiscalizado pela autoridade eleitoral, tem o condão de restringir a formação livre e consciente da vontade do eleitor. Então veja, aqui não é sempre. Então falou, olha, a desinformação, fake news, tá? Fake news rolando na internet pode restringir a formação livre e consciente da vontade do eleitor. Perfeito, pode sim. Porque um monte de mentira vai atrapalhar o eleitor na tomada de decisão. Pode atrapalhar, não quer dizer que vai atrapalhar. Então, se for comigo, tá chegando fake news, cara, eu não vou cair em fake news. Então, vou ficar atento, mas com outra pessoa pode cair. Se a pessoa não é da área de direito constitucional, da área de direito eleitoral, talvez caia. Então, por isso tem que ter um cuidado. E é justamente a alternativa D, a correta. Tem que ter fiscalização pela Justiça Eleitoral para evitar que certas fake news atrapalhem o processo eleitoral. E foi isso que o STF disse, tá? Estou seguindo os princípios do STF. E o TSE usurpou competência da União e estados. Não, gente. O TSE, ele pertence à União. Ele não usurpa da União, sendo que ele é da União. Poderia usurpar do Congresso, mas não da União, certo? Então, a alternativa correta, a alternativa D de dado. E cuidado, não deixe o seu pré-julgamento do que você pensa da Justiça Eleitoral, do que você pensa de Alexandre de Moraes, que já foi presidente do TSE, te influencie de interpretar questões. Deixa isso fora, tá bom? E vai usar aquilo que foi decidido, porque é isso que cai em prova. Questão 13. A Constituição Federal aponta a possibilidade de serem instituídas regiões metropolitanas. Sim, só para lembrar, quem cria a região metropolitana é o Estado por meio de lei complementar. Então vamos lá. Item A. A governança interfederativa das regiões metropolitanas deve ser de modo paritário a fim de que o ente estadual não tenha predomínio absoluto. Não. Quem vai criar a região metropolitana é o Estado. Não tem participação do município, não é consórcio aqui. Em direito administrativo, a gente estuda consórcio. Isso aqui não é consórcio. B. A proposição de lei complementar estadual para a instituição de regiões metropolitanas depende de aprovação na Câmara de Vereadores? Não. Consórcio, preciso. Consórcio público. Mas isso não é consórcio público, é só criar a região metropolitana. C. A participação dos municípios em região metropolitana é compulsória, bastando sua criação por lei complementar. Verdade. Governador e Assembleia fazem a lei complementar, criou a região metropolitana, envolvendo aqui, por exemplo, São Paulo, ABC, Guarulhos, Osasco, Imbu, tá bom? Não tem que pedir a opinião dos municípios não para isso. D. Região metropolitana constitui um ente político. Não. Imagine, a região metropolitana agora virou município, virou estado, sei lá o que virou. Não. Não é ente, é só região metropolitana. E a instituição de região metropolitana impede que sejam firmados consórcios. Não, não impede. Posso fazer consórcio público, como eu tenho consórcio público aqui na região, convênio, sem problema, tá? É só para uma organização de políticas públicas estaduais. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Questão 14. A tutela ambiental. Então, vamos lá. Deve ter aqui jurisprudência ambiental. O tema tem sido objeto de atenção por parte das defensorias, em especial por causa do problema no Rio Grande do Sul. Tá, vamos lá sobre o Supremo no âmbito ambiental. Item A. A concessão automática de alvará de funcionamento e licença ambiental para empresas de risco médio, bem como a proibição de coleta de dados adicionais por órgão responsável, ofendem o princípio da prevenção e o dever de proteção. Verdade. Nós tivemos uma lei que permitia que a concessão automática de licença ambiental, se uma empresa fosse de risco médio. O Supremo disse, não, isso é inconstitucional, não é? Risco médio precisa de prévia análise antes de ser dada a licença ambiental. Tá bom? B. A revogação das normas protetivas, ainda que não se proceda à sua substituição
ou atualização está no âmbito da discricionariedade administrativa do Poder Legislativo e não compromete a observância da Constituição Federal. Errado. Não posso ter retrocesso na proteção ambiental. C. A repartição de competências comuns, mediante atribuição prévia e estática das competências dos entes federados à Constituição, ofende o princípio da subsidiariedade e do perfil cooperativo do modelo de federação. Não ofende, tá bom? Não ofende. D. Prescreve em 5 anos. Agora é uma alternativa boa. Em 5 anos, contados a ocorrência da degradação ambiental, a pretensão de reparação civil por dano ambiental. Errado. STF já disse que é imprescritível a reparação por dano ambiental. E a produção e comercialização de produtos à base de amianto de qualquer tipo, inclusive crisotila, deve ser objeto de lei federal, não gozando os estados de competência legislativa. Aqui, veja, inconstitucional. STF julgou, não é, que uma lei federal que falava sobre a comercialização de amianto, falou é inconstitucional porque o amianto gera dano ao meio ambiente. Eu não posso ter lei que preveja produção e comercialização de produtos à base de amianto. É inconstitucional, certo? Então não é a União ou o Estado, ninguém legisla porque não posso produzir amianto, produtos à base de amianto. Assim, a alternativa correta era a alternativa A. Questão 15. Uma questão boa, mas com enunciado gigante. Veja, eu tenho Jaime. Jaime é nascido em São Paulo. Se nasceu em São Paulo, nasceu no Brasil. Ele foi adotado por um casal de angolanos em 2003, quando tinha 6 meses de vida. Tá, mas não importa. Nasceu no Brasil, ele é o quê? Ele é brasileiro. Ele só não seria brasileiro nato se os pais fossem estrangeiros e estivessem a serviço do país de origem, que não era o caso. Mas continuando. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção tem caráter constitutivo, desconstituindo o vínculo jurídico original com os genitores e constituindo o vínculo com os genitores adotivos. Desse modo, sua certidão de nascimento foi cancelada, realizando-se novo registro de nascimento com o nome dos adotantes como genitores. Ocorre que a lei angolana não conferiu direitos de nacionalidade a Jaime, considerando-o estrangeiro, em decorrência de entraves jurídico-administrativos e desentendimentos com seus genitores. Jaime não teve seu visto de permanência em Angola renovado e foi devolvido ao Brasil. Que absurdo. Chegando a São Paulo na última semana, sem se identificar com a cultura brasileira, porque isso daqui com 6 meses, não é? Ou com os costumes, muito embora tenha vivido até então em país que fale a língua portuguesa. Jaime procura a Defensoria Pública em seu atendimento itinerante a pessoas em situação de rua. Considere exclusivamente o que está na Constituição, do tipo, não é para olhar o Estatuto da Migração, é só a Constituição. Só pela Constituição, Jaime é brasileiro nato, nasceu no Brasil. Não importa quem são os pais, mesmo os pais sendo estrangeiros, somente se os pais fossem estrangeiros, morando no Brasil, a serviço do país de origem, que não era o caso. Então, Jaime brasileiro, artigo 12 da Constituição. Questão boa, só que enunciado longo. Última questão de constitucional. Mais uma questão cobrando a Constituição Estadual, olha só. Fala expressamente em Constituição Estadual. A discussão aqui é envolvendo conselhos, não é? Por mais que o edital fale sobre participação democrática, participação em conselhos, não falou qual que era a base normativa. Não falou se a base normativa era federal, era estadual. Então, como é que você obriga a estudar, não é? Sobre a norma estadual específica se não coloca no conteúdo de constitucional. Então, para mim, aqui há uma falha, há um erro, não é? Pelo menos uma irregularidade a banca cometeu. Mas eu, como candidato, eu buscaria a anulação, tá bom, da questão. Agora, olhando para a Constituição do Estado de São Paulo, item A, a resposta. Conselhos estaduais são espaços de participação da sociedade civil e, de acordo com a previsão na Constituição do Estado ou em lei específica, possuem competência normativa, consultiva e ou deliberativa.
certo? Deixa eu só ver aquela questão de orçamento participativo. Consiste em mecanismos... já estourei o tempo. Mecanismos de discussão e deliberação da população sobre a lei orçamentária anual, devendo suas decisões serem incorporadas. O ponto aqui não deve ser incorporados, não é obrigatório, tá, a incorporação. Eu vou ouvir a população, mas não quer dizer que o que a população pediu, né, vai ser incorporado. Ouvidorias devem ser dirigidas por representantes externos indicados pelos conselhos. Não, tem ouvidoria que é interno, tá? É diferente só do caso da Polícia Militar. Controladoria são órgãos auxiliares do Tribunal de Contas? Não é, não. Eu, Daniel, fui controle adjunto do município de São Paulo. Não tinha nada a ver com o Tribunal de Contas. Então, a alternativa correta era a alternativa A. Comentei aqui de modo flash com vocês, rapidinho, por causa do tempo que tinha disponível. Então, se em alguma questão você ficou com dificuldade ou com dúvida, pode colocar aqui embaixo, tá bom? Nos comentários aqui no nosso canal do YouTube. Ou você pode me enviar lá no meu Instagram, lá no @danlamonier. Deixa eu pedir para o pessoal da técnica, o Sato, se possível, só colocar na tela. Obrigado. Pode mandar a sua mensagem que a gente conversa. Então, aproveite. Veja também os comentários, né? A abordagem geral de cada disciplina com os demais professores, porque a gente vai comentar de todas as áreas. E aí, você tendo ali alguma dúvida, mande mensagem que a gente vai conversar. E que venha a aprovação de todos vocês na primeira fase. Que venha uma prova de segunda fase maravilhosa, uma prova dissertativa diferente para você arrasar. Inclusive, nós já lançamos nosso curso de segunda fase. Para quem está assistindo agora com o lançamento dessa aula, na semana que vem começam as nossas aulas da segunda fase da DPE. Que seja o seu momento de aprovação, que venha o seu cargo público e vamos comemorar muito. Um grande beijo no seu coração, até um próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.